então ele optou por preservar o Pedro, que para mim foi um erro. Ele poderia muito bem ter posto, Conrado lembrou bem, do Vitor Hugo, que entra sempre aberto pela direita, mas já fez na base diversas vezes o atacante de referência do Flamengo. No próprio Flamengo, já jogou de segundo volante no Flamengo. Já jogou de segundo volante. Quando ele subiu, ele jogava de segundo volante. Salve pessoal, beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E bom, vamos tá vendo aqui o que a imprensa aqui achou, né, do empate do Flamengo, né, na estreia da Libertadores e da América. Empate com o Milionários da Colômbia, né, pessoal? Saiu na frente a equipe do Flamengo com o gol do Pedro, né, de pênalti. E o Daniel Ruiz e Ei Santos empatou a partida, o jogo terminou em 1-1, né, pessoal? Na minha opinião, foi um resultado que dava pro Flamengo aí ter feito um melhor, né, pessoal? Dá pra ter sido com a vitória sim. Mas enfim, vamos ver o que a imprensa aqui achou aí dessa partida. Muito boa noite para você, bem-vindos ao Troca na Área. Não, brincadeira, é o Tá na Área, nesse horário de troca de passes, 9 da noite, mas porque temos estreias dos times brasileiros hoje na Libertadores, na Sul-Americana, e a gente, claro, vai tratar aqui do empate do Flamengo, empate do Internacional, os dois estreantes nessa terça-feira. Tem mais bola rolando, tem jogo amanhã. Tudo isso, assunto do Tá na Área de hoje, que tá nesse horário mais tarde, vai até as 10h30 da noite. Nós temos muitos assuntos, Bené. Boa noite para você. Boa noite, Camila. Boa noite aos amigos. Começou, né? A gente estava ansioso para começar a fase de grupos da Libertadores. Começou e com um resultado não muito esperado pelo Flamengo. O Flamengo fora de casa enfrentou o Milionários, empatou por 1-1. Agora há pouco o jogo terminou agorinha. Marcelo Raed, Conrado Santana, bem-vindos ao Tá na Área. Conrado, começa contigo. O resultado chama atenção, o Flamengo toma gol, algo que não vinha acontecendo. Esse time do Tite toma gol pela primeira vez na temporada, é o segundo contando tudo, e uma atuação abaixo do esperado do Flamengo nesse primeiro jogo. Tudo bem, cara? Tudo bom, Bené? Um abraço pra você, Camila, Raed, todo mundo com a gente. Se for olhar o resultado para a Libertadores, empatar fora de casa não é nem ruim, né? Mas esse Flamengo, a gente sabe, né? A equipe que montou, todo o investimento, esperava mais, principalmente o desempenho. O Flamengo jogou mal. E pensar que teve um jogador expulso do time adversário logo no segundo tempo, com o pênalti, saiu na frente, mesmo assim não conseguiu fazer muita coisa até levar o empate. Sofreu gol, como você disse, sofreu várias finalizações, ainda não tem aqui a estatística do número final da partida, acabou de terminar, mas já a gente acha aqui, mas sofreu várias finalizações, o que é algo atípico realmente. Mas sim, começo de Libertadores, agora começou o ano. Futebol brasileiro, calendário estadual, legal para quem ganha, bacana, você bota titular, mas futebol começa de verdade agora, a partir da Libertadores. Bom para a gente tratar bastante desse jogo, falar desse empate do Flamengo. Realmente, muitos pontos a observar, principalmente do que vinha fazendo o Flamengo até aqui nessa temporada de 2024. Como foi essa estreia hoje na Libertadores? Vamos mostrar as estreias do Flamengo até para a gente ter uma ideia de como foram nos últimos anos os primeiros jogos do Flamengo na Libertadores, para saber se esse é um resultado comum de acontecer. Hoje, Milionários e Flamengo 1-1. Tivemos em 2023, no ano passado, perdendo para o Alcas por 2-1. Naquele jogo que poupou entre as finais do Carioca contra o Fluminense. Tinha o Fla-Flu, né? E aí a gente teve em 2022, o Flamengo estreou ganhando o Sport Cristal fora de casa. 2021, vencendo o Vélez também fora de casa. 2020, estreou vencendo o Junior Barranquilla. E em 2019, vencendo o San José também. Uma sequência de vitórias, mas nos últimos 2 anos, uma derrota para o Alcas no ano passado. E dessa vez um empate contra o Milionários. Boa noite, Raed. Muita coisa para a gente observar desse Flamengo na estreia, principalmente que há pequenas mudanças, mas talvez uma que tem ainda muito peso para esse time em 2024, que é não ter o De La Cruz, né? Isso nitidamente faz uma diferença ainda muito grande para o meio-campo do Flamengo. O Tite pensou apenas na proteção da zaga. O Milionários é um time que usava muito a bola longa para uma dupla de ataque que fazia muita força, pesava muito por dentro contra os 2 zagueiros do Flamengo, e aí ele não coloca o De La Cruz para começar jogando, coloca o Igor Jesus, que não conseguiu render a partir do momento que o Milionários faz uma modificação na sua estrutura de meio de campo, e aí o Flamengo é encurralado pelo Milionários no primeiro tempo. Conrado falava das estatísticas, o primeiro tempo terminou com 11 finalizações do Milionários na direção do gol do Flamengo, contra 2 do Flamengo, é algo inédito para esse time do Tite. Mas não no alvo, né? 16 finalizações. 16 finalizações, algumas com muito perigo e algo inédito para esse time do Tite. Ele consegue modificar o time no intervalo, coloca o Alan, que dá mais uma mobilidade no meio de campo, virou o cara que conseguiu fazer o time igualar o posicionamento com o Milionários. O Flamengo faz o primeiro gol de pênalti no momento da expulsão do jogador do Milionários, e aí o Tite começa a preservar os seus jogadores. Tira o Pedro,
que era um cara que estava recebendo essa bola longa, porque o time estava 1-0 na frente, com um jogador a mais, tira o Pedro, e aí o Flamengo para de frequentar o campo de ataque, porque o Pedro não, sem o Pedro, com o Bruno Henrique ali por dentro, contra os dois zagueiros, a bola não ficava presa por dentro ali, levando dificuldade ao Milionários, que nas substituições acabou chegando ao gol. Não foi uma boa partida do Flamengo, e o empate, para mim, ficou de bom tamanho para o Flamengo. Acho que depois da expulsão e do pênalti, né, do gol, parecia que ia ser um jogo mais tranquilo para o Flamengo, que com a mais um time superior poderia segurar. Mas só falando das mudanças do time do Tite, o De La Cruz não foi uma opção, né? O De La Cruz teve febre, não ficou à disposição nem no banco de reservas. Léo Pereira acabou sendo o zagueiro que saiu. A gente imaginava ontem que seria o Fabrício Bruno por desgaste, mas o Davi Luiz entra no lugar do Léo Pereira e o Vinha ocupa o lugar do Ayrton Lucas. Aí o Léo Pereira e o Ayrton Lucas, a questão do desgaste pode ter sido uma justificativa. E no ataque, sai o Luiz Araújo na ponta direita e joga o Bruno Henrique. Daquele lado, o Everton Cebolinha continua na ponta esquerda. Dessas mudanças do time, tem alguma que o Flamengo sentiu mais? Eu acho que individualmente falando, o Vinha teve uma atuação bem abaixo, né? O Vinha, principalmente no primeiro tempo, muitos erros individuais, perdeu uma chance claríssima. Mas uma dessas mudanças específica atrapalhou mais o Flamengo, Conrado, na sua visão? Com certeza não ter o De La Cruz, né? É o cara que faz tudo no meio campo, faz jogar, marca, vem atrás. E aí é a opção do Tite, né? O Raed trouxe aqui, eu concordo, é uma preocupação em marcar primeiro, né? Ele entrou com 2 volantes e o Igor Jesus, eu acho que a gente pode falar taticamente dos dois times, mas assim, entrou mal tecnicamente, dominava mal, tocava mal e ele estava mal no jogo e pode acontecer, a gente tem que lembrar que é altitude, enfim, um garoto jogando Libertadores como titular no Flamengo pela primeira vez, então isso pode ter pesado, mas entrou mal. E aí o Alan entrou muito mais tranquilo, pegava a bola, tocava, isso aí quando um jogador fica tranquilo na bola, isso atrapalha até a pressão do adversário. Você fala, porque eu não vou correr nesse cara, que ele domina toda certa, ele toca toda certa, eu estou me cansando. Agora, aquele cara que o domínio está sempre vivo, a bola está sempre viva, todo mundo já vai seco, porque já espera que o cara vai errar, ver que ele está sentindo a pressão. Eu acho que isso que mudou. Mas, assim, poderia ter colocado o Vitor Hugo, né? E aí, beleza, cada um tem sua forma de ver futebol, o Tite preferiu jogar assim. Mas depois da expulsão, aí eu já acho que eu considero um erro. Poderia ter colocado o time para frente, jogando com um a mais. Você é o Flamengo, todo matar poderoso. O jogo, né? Aí joga, bota mais gente na frente, domina e fica dentro do campo de ataque colocando. E o Tite quis preservar o 1-0. Parecia que estava 11 contra 11. Em nenhum momento pareceu que estava 11 contra 10. Em nenhum momento. Parecia que estava 11 contra 11 o tempo todo. Tanto é que o Flamengo sofre um empate. E do ponto de vista físico, claro que a gente não tem nenhuma informação da fisiologia se o Tite recebeu alguma orientação no sentido de que, por exemplo, o Bruno Henrique só podia jogar alguns minutos, o Pedro, enfim, a gente não tem essa informação. Mas o que a gente viu da partida, o que a gente tem de informação dos próximos jogos do Flamengo, não justificava muito poupar os atletas pensando que ele tem uma segunda partida contra o Nova Iguaçu. O Flamengo já venceu o primeiro jogo por 3-0 e que aí pode administrar melhor até durante o final de semana, que talvez na estreia da Libertadores. Ou talvez, já a questão de ser um jogo na altitude possa também ter pesado para o Tite, ou não? Uma questão, talvez mesmo, de entender que 1-0 estava seguro com um jogador a mais. As opções que ele coloca de início de partida são opções para ganhar o jogo na parte física. Jogadores mais fortes fisicamente. O Vinha mais forte do que o Ayrton Lucas. O Igor Jesus como volante mais forte que o Alan. O Bruno Henrique pelo lado direito mais forte que o Luiz Araújo. Então, de início de jogo, eu não vi nada com relação a poupar. Eu vi ele optando por jogadores de mais força física para um jogo de extrema força física do time colombiano. Agora, a partir do momento que o jogo se desenrola, ele começa a pensar que ele não tem um atacante para reserva do Pedro. Quem é o atacante reserva do Flamengo? Era o Gabriel. O Gabriel está suspenso, preventivamente, né? O suspenso, o Flamengo vai entrar com um efeito suspensivo. Ele não tem um jogador para aquela função. Tem a contratação do Carlinhos, que não vai poder jogar a primeira fase da Libertadores, que não foi escrito. E, então ele precisa ter alguém para fazer aquela função que o Pedro faz. Não vai ter ninguém para fazer essa função na final do estadual. Então ele optou por preservar o Pedro, que para mim foi um erro. Ele poderia muito bem ter posto, Conrado lembrou bem, do Vitor Hugo, que entra sempre aberto pela direita, mas já fez na base diversas vezes
o atacante de referência do Flamengo. No próprio Flamengo, já jogou de segundo volante no Flamengo. Já jogou de segundo volante. Quando ele subiu, ele jogava de segundo volante. Até as pessoas achavam que ele era volante, né? Mas ele é um meia. E até se destacou assim, fez boas partidas como segundo volante. É um meia que pisa na área. Isso. Na base, no Sub-17, que ganhou tudo com ele, Matheus França, Matheus Gonçalves, o próprio Igor Jesus, ele era um atacante, ele nem era meia atacante, ele jogava, o técnico do Flamengo, Mário Jorge, jogava com 2 meias como uma dupla de ataque, era o Vitor Hugo e o Matheus França. O Vitor Hugo poderia fazer essa função de atacante de referência, mas ele optou por botar o Bruno Henrique. Acabou que o Bruno Henrique não segurou a zaga do Milionários, a bola batia e voltava o tempo inteiro, e por isso deu a impressão, que o Conrado falou, eu também tive, que não ficou em momento nenhum 11 contra 10. O Flamengo não tinha posse de bola próximo do gol adversário, não conseguia segurar a bola lá, e o Milionários voltou para o jogo. Está vendo ali a classificação do grupo E da Libertadores, claro, apenas um jogo, né? Bolívar e Palestino se enfrentam na quinta-feira e completam essa primeira rodada. Raed, mas para falar um pouco mais das questões táticas, pega esse tablet aí, explica para a gente como o Flamengo esteve disposto em campo hoje, pelo menos no início da partida, o que você enxergou dessa opção do Tite contra o Milionários? O Flamengo não teve muita surpresa com o que o Tite coloca de escalação dentro de campo. Era um 4-3-3 bem simples, se puder. 4-3-3 bem simples. A diferença é que, no início do jogo, o adversário estava com uma formação tática e o Flamengo conseguiu a superioridade. Mas já eu falo do adversário. O que modificou do Flamengo do primeiro tempo para o segundo tempo foi a entrada do Alan no lugar do Igor Jesus. E o Alan, ele fazia essa função aqui. Ele baixava para auxiliar os 2 zagueiros e aí levava a dúvida para o marcador da equipe do Milionários, que se vinha aqui buscar o Alan e aí fazia uma superioridade aqui junto do Davi Luiz e do Fabrício Bruno, ou se ficava numa linha mais próxima do Arrascaeta. E aí o Flamengo conseguiu voltar para o jogo até que fez o gol. O time do Milionários, no primeiro tempo, ele entra com uma formação tática, um 4-4-2 padrão, com o Catanho pela direita, o Silva pela esquerda e uma dupla de ataque de muita força, Castro e Jordana ali por dentro. O que o treinador, depois do Flamengo ter mandado nos primeiros minutos do jogo, o que o treinador faz? Ele baixa o Vasquez aqui e adianta o Giraldo para que ele pudesse fazer a marcação nos 2 volantes do Flamengo. Então, cada um faz uma perseguição individual. O Vasquez fica na perseguição individual do Pedro e o Giraldo fica na perseguição individual do Pulgar. E aí, e libera também o Alfonso, excelente lateral direito da equipe do Milionários. Foi muito importante no primeiro tempo. E com isso, o técnico do Milionários conseguiu fazer uma superioridade grande a partir dos 20 minutos do primeiro tempo em cima do Flamengo. E o primeiro tempo do Milionários foi muito superior ao primeiro tempo do Flamengo. E aí, Conrado, tem um ponto que você destacou, logo no teu destaque, né, na abertura do programa, o fato, não só do gol sofrido, mas como o Flamengo hoje se mostrou muito mais exposto defensivamente do que vem se mostrando nesse trabalho do Tite, principalmente nessa temporada, né? Um time que defensivamente tem sido muito equilibrado, como gosta o Tite. E hoje, principalmente pelo lado esquerdo do time do Flamengo, o lado direito do Milionários, teve lance até do Castro deixar o Vinha sentado, né? Num lance de qualidade ali individual. Mas, de fato, muito volume, muitas chances dentro da área, ou de perigo, uma bola na trave, que a gente podia... Depois até discutiria, né? Porque talvez tenha havido uma falta ou um empurrão antes do lance. Mas, enfim, chegou com perigo o Milionários, como o Flamengo ainda não tinha visto nessa temporada. Aquela subida ali pelo lado direito, né? Como o Raed mostrou ali, o lateral ajudava muito. O camisa 10 estava caindo por ali. Qual o nome? Catanho, o 10, o Alfonso era o lateral. Eu acho que a volta do Cebolinha por ali não estava sendo tão efetiva e é claro que a gente vai falar da atuação do Vinha, né? Não foi bem, principalmente pela contratação e muita gente dando como certeza, né? O Vinha chega para ser titular porque casa muito, muito melhor com o estilo do Tite, defensivamente ele é melhor. Aí tem... até meu dedinho, eu tava nessa galera. Mas a gente tem que ter calma. Primeiro que ele não vem jogando como titular, né? Ele não tá com aquele ritmo de jogo ideal. Segundo, jogo na altitude. Terceiro, que o Flamengo todo jogou mal. Se eu pegar o jogo do Pulgar, ele também não pode ser titular. Se for olhar por esse jogo, quem não pode ser titular, quase ninguém pode ser titular. Então, talvez o Arrascaeta vai ser titular, o Bruno Henrique vai ganhar a vaga, o Cebolinha tem que sair. Então, a gente tem que tomar essa calma. Então, eu acho que às vezes ele ficou muito exposto, às vezes contra uma dupla que caía pelo lado dele, mas realmente ele não foi bem, tomou dribles fácil lá na frente, perdeu aquele gol logo no começo.
enfim, não foi um jogo bom do Vinha, mas, de novo, o Flamengo como um todo. O Pulgar também ficou sentado no lance do gol, um lance que ele erra na saída, né? A gente pode discutir o passe do Rossi ali por dentro, mas foi no pé dele, certinho, ele domina mal, e o Vinha já tinha se mandado, né, para receber um lance de ataque, o Flamengo com um a mais, ele domina mal, aí quando ele vai tentar recuperar, dá um bote assim que... Assim, completamente errado, não faz nenhum sentido aquele carrinho ali, ele foi, não sei se é porque ele mesmo tinha errado, né? Ele quis mostrar uma vontade a mais, mas assim, ele dá um carrinho inexplicável, né? O Rivaldo, que é até uma homenagem, né, ao nosso grande Rivaldo que entrou no segundo tempo, dá um drible fácil, né? Nem se esforça, nem fingiu muito, ele só cortou para dentro e passou, igual uma vaca, o Pulgar assim deve estar deslizando até agora, e aí depois saiu o gol. Então, enfim, de novo, uma atuação ruim do Flamengo como um todo, mas eu acho que o principal, na minha opinião, principalmente depois da expulsão, foi querer mais. O Flamengo tem time para jogar fora de casa, na altitude, contra qualquer adversário e dominar. E não quis. Foi uma opção do Flamengo, e aí o jogo ficou naquele 1-0, vou segurar aqui, uma hora, uma falha, tomou o gol. A gente fala muito da questão defensiva, de como o Flamengo permitiu as chegadas do Milionários. Acho que tivesse um pouco mais de capricho do time mandante no primeiro tempo, o placar já teria sido aberto, como se tivesse do Vinha também. Mas na parte ofensiva do Flamengo, também não faltou, não deixou um pouco a desejar quando teve a bola? Acha que foi um pouco por causa da altitude ou porque o time não tinha inspiração? Concordo com o Conrado que o Arrascaeta tenha se salvado, né, se a gente for, né, tirar um jogador como destaque. Acho que o Arrascaeta sempre ali criativo no meio campo, mas você acha que faltou também algo para o Flamengo no ataque? O Pedro foi muito bem durante todo o jogo, venceu diversos duelos, colocou possibilidades ofensivas para o Flamengo. Quando o Milionário subia a marcação, o Flamengo fazia a bola longa, o Pedro vencia todos os duelos com os zagueiros. Pedro foi muito bem. O Bruno Henrique começou o jogo muito bem. Tem uma boa finalização. Tem uma boa finalização, é dele, ele que escola a bola de cabeça para o Vinha, né, Conca? Sim. Isso. E ele começou o jogo muito bem, mas a partir do momento que o Milionários mudou a questão tática, os dois pontos do Flamengo baixaram muito as linhas para poder agrupar o time, né? E acabou que na altitude você não tem o vai e volta com a velocidade que deveria. Isso aí, obviamente, prejudicou o jogo, tanto de Cebolinha, não achei o jogo do Cebolinha bom, quanto do Bruno Henrique. Destaque positivo para mim, a partida do Davi Luiz, partidaça. Davi Luiz hoje foi o principal zagueiro do Flamengo na partida. Então é isso aí, pessoal. Basicamente foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!